Olá, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai bater um papo bem legal, tá? Foi uma dúvida que surgiu nas minhas últimas lives. Eu fiz duas lives aí, duas não, na verdade três, falando sobre as colônias espirituais. E surgiu um tema bem específico que eu achei que merecia a gente bater um papo num vídeo só aí, falando bastante. Tá? Mas antes disso, eu vou pedir para vocês colocar o joinha, compartilhar, se caso vocês tenham gostado do conteúdo, que é importante, isso chega a mais e mais pessoas, né? Se inscreva aí no meu canal, obrigada a quem já é inscrito, legal, brigadão mesmo, de coração. E principalmente, ativa o sininho, porque muita gente já tá me procurando, falando, Meire, entrou vídeo novo no canal, eu nem fiquei sabendo. Então ativa o sininho aí, que aí você vai ser avisado quando entrar vídeo novo no canal, ok? Bom, então chega de enrolação, vamos direto ao tema. Hoje a gente vai falar para onde vão os políticos quando desencarnam. Muita gente falando isso. Não, os políticos corruptos, né? Não vamos generalizar, colocar tudo no mesmo balaio, mas a gente sabe que tem uma rapaziada aí na política que é complicado. Então, numa das lives eu até falei que existe uma colônia sobre Brasília, mais ou menos, ali por cima de Brasília, que recebe esse pessoal que desencarna aqui, que esteve envolvido com política, com corrupção, com tudo isso. E por que existe essa colônia específica? Bom, as colônias espirituais, eu já venho explicando isso para vocês, a gente tem em diversos pontos do nosso país e de todos os países, não é uma colônia sobre o país só, né? Nós temos várias colônias sobre um determinado país, você tem em cada região, você tem uma colônia específica, tá? Então isso já foi explicado até lá naquelas lives. E cada uma dessas colônias acaba que vira assim referência, né, sobre um determinado estudo, sobre um determinado problema, tema, vamos dizer assim, né? Eu até falei da colônia que tem lá no norte do país, que ela é especializada em pessoas que desencarnam com problemas circulatórios. Tem outras colônias também com pessoas que desencarnam com câncer. Cada enfermidade, cada problema que a gente passa aqui, os espíritos do lado de lá se agruparam e formaram núcleos aonde esses espíritos são recebidos lá e tratados. Por quê? Porque muita coisa que a gente passa aqui no físico, a gente acaba lesionando o nosso perispírito também. Então, antes da gente reencarnar, é preciso ter um tratamento para que a gente não passe toda aquela deformidade, vamos dizer assim, que a gente causou no nosso perispírito, a gente passa para o nosso corpo físico. Então, nós temos diversas colônias que são, assim, referências especializadas em determinado problema. Do mesmo jeito que aqui nós temos os hospitais, né? Assim, a gente tem um hospital do câncer, um hospital ortopédico, é mais ou menos por aí também. Então, dentro dessas colônias, não é dizer que essas colônias sejam só para esse fim, que eu já expliquei, que as colônias são cidades espirituais. Mas dentro dessa cidade espiritual, a gente tem vamos dizer, um núcleo, um espaço, um hospital mesmo destinado para um determinado tipo de problema. Então, aquela colônia fica servindo de referência. Então, quando a gente tem vários locais, a gente tem um local específico que tem várias pessoas com o mesmo problema ali, acaba que você cria um núcleo em cima daquele espaço e vira referência aos outros espíritos, mesmo desencarnando longe dali, é levado para aquele local, tá? Só para mais ou menos situar vocês. Então, no coração do nosso país, desde que a capital do nosso país foi levada para lá, né, que foi criado Brasília, no plano espiritual também foi criado essa colônia espiritual. As pessoas começaram a desencarnar e ir para esse núcleo. Aí o que aconteceu? A espiritualidade começou a perceber e receber muitos irmãos que chegavam lá com o perispírito lesionado, muitos sem os membros. Por quê? Porque eu já falei que a gente sabe, eu venho falando isso para vocês, inconscientemente a gente sabe o que é certo e o que é errado, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, né? E uma das coisas que tradicionalmente vem lá do tempo que a gente era bárbaro e ainda hoje se aplica em muitos países,
a lei de Talião, e a gente sabe que isso ainda é usual ainda no nosso planeta, né? Aqueles que roubavam tinham suas mãos amputadas, né? E às vezes voltava a roubar, então era o braço, era... A gente tinha esse costume bárbaro, né? De punir as pessoas que roubavam. Então, muitos dos nossos políticos corruptos hoje em dia, eles trazem dentro deles essa coisa da punição, que eles vão ser punidos. Então, quando eles desencarnam, alguns, aqueles que se sentem culpados, e a gente acaba que se sente mesmo, pode dizer, ah, não, é tudo sem vergonha, não é não. Lá dentro, é por isso que a gente não pode julgar, a gente não sabe o que está dentro da outra pessoa, né, está se passando. Mas começou a desencarnar muitos espíritos com seus órgãos amputados. Quando eles fazem a passagem, é que eles percebem o quanto pela culpa, inconsciente mesmo, eles estavam se lesionando. Então, em cima de Brasília, isso já foi relatado por vários espíritos, existe uma colônia que é chamada de colônia de regeneração, tá? Aonde a especialização deles é justamente recuperar o perispírito desses irmãos que chegam lá, assim, né, amputados e tal. Então, é feito todo um tratamento e acabou que essa colônia virou referência para o resto do nosso país, né? Então, todos aqueles espíritos que acabam passando por isso também, a maioria são ladrões mesmo, são pessoas envolvidas com roubos, com tudo, vão para essa colônia para ser tratado. Aí você vai dizer assim, ah, mas como eles chegam lá porque eles vibram mal? Gente, eu venho falando para a gente desatrelar padrão vibracional corporal do padrão moral. Muitos desses irmãos são seres que vieram até de outros planetas, por isso que eles são altamente inteligentes. Então, eles vibram numa frequência mais alta, só que a moral deles é baixa. Então, pelo padrão vibracional, orgânico, eles até conseguem alcançar uma rapaziada um pouco mais elevada que os socorre. Que eles, quando eles desencarnam, eles entram na mesma dimensão, na mesma frequência, que tem uma galera um pouco mais elevadinha, mais altruísta, mais voltado para a bondade. E quanto mais a gente é altruísta, quanto mais bondoso nós somos, menos a gente julga, né? Então, para esses irmãos socorristas que estão do lado de lá, não interessa o que eles fizeram aqui. O que interessa é que são espíritos, são irmãos que estão danificados, estão lesionados, né? E que precisam de apoio, precisam de ajuda. Então, eles são direcionados para essa colônia onde vai ser feito todo um tratamento com eles, tá? Isso é só para poder explicar mais ou menos para vocês que ficou muita dúvida, porque como a gente atrela a questão moral à questão do padrão vibracional, quando eu falei que tinha uma colônia sobre Brasília, então eu disse, mas como assim? Pô, a gente sabe que tem muita gente safada, muita gente corrupta, muito não sei o quê, e os caras ainda vão para a colônia? Vão, vão. Olha, nosso Pai Maior, ele não distingue ninguém, ele não faz distinção, não é assim. É por afinidade, pela maneira como a gente vibra. Muitos de nós já esteve em planetas com uma vibração frequencial muito mais alta e moral também. Mas quando por algum deslize nosso a gente baixou um pouco a moral, baixou o nosso padrão vibracional, viemos cair num planeta um pouco inferior. E aí, quando você reencarna num planeta inferior, quando você está na carne, muitas vezes o reencarne, o estar na carne, na verdade, pode dar duas alternativas. Ou oportunidade para você crescer, para você elevar o seu padrão, por tudo aquilo que você vier fazer aqui, né, os teus pensamentos, as coisas todas que você fizer, ou cair mais. Então, muitos desses chegaram aqui porque deram uma caída, e aí quando encarna aqui, conseguem mudar, né, mudar moralmente. Aí sim, o padrão moral ainda vai influenciar, o camarada já tem uma vibração um pouquinho mais acelerada, e ele tendo um comportamento moral legal, trabalhando mais com os chakras superiores, ele vai cada vez crescer mais. Então são aqueles espíritos que a gente vê que às vezes até passam para o lado de lá e viram mentores,
porque conseguem evoluir. Eles vieram realmente lá de fora com um padrão, com conhecimento, tudo superior ao nosso. E tem outros que, quando encarnam aqui, apesar de terem um padrão vibracional mais elevado e tudo, vão ladeira abaixo. Começa a se envolver com tudo que temos aqui na Terra, esse plano mais material, são altamente inteligentes, conhecedores de muita coisa que a gente ainda nem imagina, mesmo que inconsciente, eles trazem isso dentro deles, mas eles direcionam, canalizam para o lado do egoísmo, não do altruísmo, né? Então, quando eles desencarnam, eles vão ficar próximos a núcleos que têm um padrão vibracional mais elevado do que a maioria de nós aqui na Terra, porém com um padrão moral um pouco mais baixo. Então, dentro dessas colônias onde recebem também esses irmãos, há todo um preparo, há toda uma blindagem, porque esses espíritos não são fáceis não, viu? Eles dão nó em pingo d'água, como se diz por aí, né? Eles são muito inteligentes, mas merecem também uma oportunidade de se tratar, de se curar, porque para os espíritos, quanto mais altos, gente, não tem julgamento, não tem. Eles vão fazer tudo o que puder para socorrer, não importa quem seja. Eu sei que é muito difícil para muita gente aqui entender isso, né? Que diz, poxa, caramba, mas o cara faz, apronta e merece socorro? Merece, todos merecem socorro, sem distinção, sem distinção. Tá? Senão Deus não seria soberanamente justo e bom. Ele não vê distinção entre seus filhos. Todos merecem. Agora, o problema é que aqueles que ainda estão muito embrutecidos, muito endurecidos, jogam a oportunidade fora. Quantas vezes? Um monte de vezes, né? Então, ninguém tem nada a ver com isso, mas a oportunidade é oferecida, desde que ele tenha condição física mesmo, energética, para receber o auxílio, tá? Então, achei importante passar isso para vocês, mais um dado aí em cima dessa questão toda, até porque essa semana a gente teve o desencarne aí do Bruno Covas, então muita gente perguntando. Eu não conhecia a história do Bruno, pelo que ele passa, a imagem que ele me passava era de ser uma pessoa legal, o pouco que eu conhecia, que eu via da televisão, né? Então, me passava uma imagem legal. Então, com isso, eu também não quero generalizar, falar que todos os políticos são corruptos, todos os políticos se lesionam seu perispírito, não é assim. Até porque tem aqueles que são corruptos, se sentem culpados e acabam se lesionando. Tem aqueles que são corruptos, são psicopatas, não sentem culpa e não se lesionam, tá? A maioria desses que não sentem essa culpa, eles vibram baixo. Então, pode ficar tranquilo que eles vão se encontrar com a turminha deles num padrão muito mais denso. Então, esses aí, quando eles estão ainda nesse padrão vibracional, eles não vão para uma colônia dessa, não é por falta de merecimento, é por falta de condição energética mesmo. Então, eles vão para onde eles têm afinidade e geralmente é a parte mais baixa de frequência daquelas esferas que eu falei para vocês, né? Então, e tem aqueles também que tem os que são políticos, não são corruptos, são pessoas honestas e que vão desencarnar e vão para os lugares onde eles tiverem afinidade, independente dessa colônia aí que eu falei que é específica para políticos, para poder recuperar essas pessoas, tá? Então, cada caso é um caso, a gente não pode colocar na caixinha, tá? Não tem como. Agora, o que a gente tem é essa noção toda que a espiritualidade passa pra gente, dessa organização do lado de lá, que eu sempre falo que é como aqui, mas do lado de lá eles têm muito mais recursos para poder organizar as coisas, para poder... E não é só recursos, é que as leis naturais que regem a outra dimensão facilita isso. Nós somos reconhecidos energeticamente, a gente pode blindar nosso campo de uma forma também, fazer uma blindagem energética para que espíritos que têm um padrão diferente não entrem. Aqui é mais difícil para a gente, né? A gente está convivendo com pessoas em diversos níveis energéticos, em diversos padrões vibracionais e a gente não tem como criar uma barreira. A gente pode até, assim, tentar você frequentar lugares que você tem afinidade e tal,
Mas você não está livre de repente, uma pessoa que frequenta a sua casa ter um padrão vibracional muito baixo, né? Do lado de lá a gente tem como evitar isso. Então, bom, era o conhecimento que eu tenho das minhas andanças que eu tinha para trazer aí para vocês. Fiquem ligados, esse vídeo vai pro ar ainda hoje, tá? Hoje é terça-feira, de noitinho eu vou colocar no ar. Na quinta-feira essa semana a gente vai colocar um outro vídeo, eu vou gravar mais, talvez grave agora mesmo, que é outra informação importante sobre esse momento que a gente está passando, o que vem pela frente, o que a espiritualidade está colocando aí pra gente que a gente ainda vai enfrentar. Então fica ligado, esse vídeo só vai na quinta-feira ao ar, tá? Porque eu tô me preparando muito para poder gravar, não sei se ele vai ser gravado agora ou amanhã, não sei. Mas eu já tenho mais ou menos tudo em mente que eu tenho que falar, mas eu preciso de um preparo. E na sexta-feira a gente vai ter uma super live, então fica ligado, ativa o sininho aí que é importante, viu? Na sexta-feira ainda não defini direito o horário, mas nós vamos ter uma super live aonde eu vou falar das colônias espirituais, para onde estão sendo levadas pessoas que estão desencarnando nessa pandemia, que também é um assunto bem interessante para trazer, para compartilhar com vocês, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero realmente de coração, estou sempre trazendo informação que tenha tirado a dúvida aí de muitos. Mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.